Olá, paz do Senhor a todos. Todos estejam na graça de Deus. Que Deus venha abençoar, guardar e livrar a cada um de vocês de todo mal. Amém? Hoje nós vamos entrar aqui, no capítulo 3 de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre a imagem de ouro e a ordem para adorá-la. O rei Nabucodonosor, no versículo 1, fez uma estátua de ouro, da altura de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, irmãos. Versículo 2. Enviou o rei Nabucodonosor a reunir os satrapas, os prefeitos e os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. No versículo 3, foram, pois, reunidos os satrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros oficiais e todos os governos da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da estátua do rei Nabucodonosor que havia levantado. No capítulo 4, e o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povo, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de foles, e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. No versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Irmão, aqui nós vemos que Satanás não somente exige adoração de muitas e variadas maneiras, como também, irmãos, anexa um castigo a todo aquele que não obedecerem. Na verdade, apenas alguns se recusam a obedecer. Amém? No versículo 7. E então, ao ouvir todos os povos o som da buzina, o pífaro, a harpa, a sambuca, saltério e toda a sorte de música, todos os povos, nações e línguas prostraram-se e adoraram a estátua de ouro o rei Nabucodonosor havia levantado. Irmãos, agora vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, julgado por terem desobedecido essa ordem. No versículo 8, e então no mesmo instante alguns homens caldeus chegaram e denunciaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E o que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. No versículo 12. Há uns homens judeus, os quais tu constituísse sobre os assuntos da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Não servem a teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu levantastes. No versículo 13. Então Nabucodonosor, furioso, disse, irado, que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram trazidos esses homens perante o rei. No versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade que vocês três, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina de pífaro, da guitarra e da harpa, da saltéria e da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, na mesma hora sereis lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a pergunta que Nabucodonosor fez. Na verdade, com respeito à recusa deles de sobrarem
de dobrarem é de fato feita a cada pessoa de um modo ou de outro. A resposta não tem meio termo, ou é ou não é, equívoco ou não. O rei rapidamente descobriria quem exatamente esse Deus era, irmãos. No versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que a teus deuses não serviremos, e nem a estátua de ouro que tu levantastes adoraremos. Irmãos, a palavra e se não demonstraram uma falta de fé, mas sim que eles não estão agindo no campo da presunção como tantos crentes fazem. Eles não tiveram medo de afrontar aquele rei. Nabucodonosor os condena à fornalha de fogo ardente, irmãos. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costuma aquecer. E mandou os homens muito fortes que tinha em seus exércitos que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para jogá-los na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com 2 capas, seus calções e os seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, irmãos. Isso sem dúvida foi feito porque o rei acreditava que esses artigos de vestuário, que eram de material inflamável, apressariam as suas mortes. Porém, aconteceu o exato oposto. Provando o poder de Deus, tem de operar milagre. No versículo 22, irmãos. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira aquecida, a chama do fogo matou aqueles que tinham levado a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui, irmãos, isso sem dúvida foi feito porque o rei acreditava que esses artigos, queimavam eles mais rápido por serem inflamáveis. Mas a fornalha estava tão quente que os homens muito fortes usados por Nabucodonosor foram mortos pelo calor abrasador. Na libertação sobrenatural efetuada por Deus, o rei fica assombrado. No versículo 24, então o rei Nabucodonosor ficou espantado e se levantou às pressas e falou, dizendo aos seus conselhos: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. 25. Respondeu ele e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos que passeiam no meio do fogo, e nenhum dano há neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Na língua original, irmãos, se lê um filho de Deus, não ao Filho de Deus. No 26, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e se juntaram aos satrapas, prefeitos, presidentes, capitães do rei, contemplando estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem o cabelo da sua cabeça foi queimado, nem das suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado por eles. A repetição dos 3 nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se deve a uma fraseologia medíocre, irmãos, por parte do Espírito Santo, mas foi intencional. O Espírito Santo quer que o mundo saiba que os mesmos 3 homens que foram lançados no fogo eram os mesmos que também saíram do fogo. Por isso foi chamado pelos nomes. O deus babilônico do fogo era Isbar. Por isso esse acontecimento era de suma importância para os babilônios. E assim o Deus de Israel se manifestou como sendo muito superior a esse, no sentido de que ele pode livrar os seus servos até mesmo do próprio elemento sobre o qual Isbar supostamente tinha poder. Nabucodonosor, versículo 28, disse:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiavam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem abandonasse algum outro Deus, senão seu Deus, para que não adorassem outro Deus, né? Não há evidências, mesmo considerando essas declarações feitas pelo monarca, de que ele tinha aceitado ao Senhor nessa oportunidade. De fato, toda evidência é que ele não o fez. E isso viria a acontecer numa data posterior. Mesmo assim, diante de todos, ele reconhece a supremacia do Senhor em comparação com as suas deidades nacionais, irmãos. Nabucodonosor tinha certeza que aquele Deus era um Deus verdadeiro, mas ainda assim ele continuou na teimosia dele. O decreto de Nabucodonosor, versículo 29. Por mim, pois fica decretado que todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja esquartejado, e a sua casa seja posta por depósito de lixo. Portanto, não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Então o rei fez prosperar o Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. No versículo 29, irmãos, a ideia expressa nesse versículo é que palavras ditas contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam provocar sua ira e trazer dano ao império. Portanto, Nabucodonosor não estava necessariamente zelando pela honra do Senhor, mas pela segurança da supremacia babilônica. Nisso, ele pelo menos tinha mais inteligências que a maioria dos líderes políticos atuais. Apenas alguns minutos antes que o rei havia ordenado a morte deles, e agora ele está ordenando que os mesmos sejam promovidos. Assim é o Senhor nosso Deus, irmãos. Essa é a supremacia do nosso Deus, essa é o nosso Deus grande, que muitos serão humilhados, mas eles serão exaltados. Muitos serão humilhados, mas dessa humilhação virá a sua vitória. Deus não deixa os seus filhos ser humilhados, Deus não deixa os seus filhos para trás. Deus está a todo tempo como um escudo em nossas vidas. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos protege. É Ele que nos livra do mal. É Ele que nos livra da tentação do dia a dia. É Ele que coloca sobre nossos corações o que é certo e o que é errado, irmãos. Então nós temos que entender que o Deus, Ele é o único Deus nessa vida. Não há adoração a outros deuses. Não há adoração a imagens, não há adoração a estátuas. A adoração verdadeira é pelo nosso Deus. Que nós possamos entender através dessa palavra que Deus, Ele é superior a tudo. Tudo se torna pequeno diante dele, irmãos. Nós somos pequenos diante de Deus. Porque é Ele que nos formou, é Ele que nos transformou, é Ele que faz acontecer em nossas vidas, amém? E que vocês possam crer nessa palavra e buscar verdadeiramente o seu Deus, que é o mesmo Deus que eu sirvo, e pedir a Ele, somente a Ele o que vocês necessitam, porque Ele conhece vocês, irmãos e irmãs, de dentro para fora e de fora para dentro. Deus conhece a mente de vocês, Deus conhece a necessidade de vocês, mas Ele quer que vocês peçam, que vocês falem com Ele, amém? Busque por Ele pela cura, pela libertação, pelo renovo. Busque a Ele para restaurar seu casamento, busque a Ele para restaurar sua saúde, busque a Ele para restaurar a sua vida, irmãos. A vida dos teus filhos. Busque a Ele para que Ele transforme aquele vício em bênção, tira aquele vício da vida dos teus filhos, da vida dos seus familiares. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser guardados por Deus e que Deus possa engrandecer a vida de cada um de vocês. Amém?